Joana d'Arc nasceu no vilarejo de Domremy, na França, provavelmente em 1412. Na época, a França vivia o feudalismo. Na Baixa Idade Média, a sociedade feudal era essencialmente agrária. Portanto, a terra era a maior riqueza que alguém poderia possuir. Ou seja, a terra foi a base econômica do sistema feudal. Foi a época dos castelos, dos reis, do senhor feudal, o clero, os servos, enfim. Joana era filha de Jacques d'Arc e Isabelle Romain. Teve 3 irmãos e uma irmã. Ajudava o pai no trabalho na terra e na criação de carneiros. Não aprendeu a ler nem escrever. Joana também era muito religiosa e ia muito à igreja e frequentemente fugia do campo para ir orar na igreja da sua cidade. A própria Joana afirmou que desde os 13 anos ouvia vozes divinas. Segundo ela, a primeira vez que escutou a voz, ela vinha na direção da igreja e acompanhada de claridade e uma sensação de medo. Dizia que às vezes não a entendia muito bem e que as ouvia 2 ou 3 vezes por semana. Entre as mensagens que ela entendeu estavam conselhos para frequentar a igreja, que deveria ir a Paris e que deveria levantar o domínio que havia na cidade de Orleans. Posteriormente, ela identificaria as vozes como sendo do arcanjo São Miguel, Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Em 1066, o duque Guilherme, o Conquistador, que era duque de Normândia, uma região do noroeste da França, se apoderou da Inglaterra. Os monarcas ingleses passaram a controlar intensas terras no território francês. Quando a França tentou recuperar os territórios perdidos para a Inglaterra, originou-se um dos mais longos e sangrentos conflitos da história da humanidade, a Guerra dos 100 Anos, que na realidade durou 116 anos e que provocou milhões de mortes e a destruição de quase toda a França setentrional. Em meados do século XIV, mais especificamente no ano de 1337, o feudalismo se encontrava em uma crise. Com isso, a França e a Inglaterra iniciaram essa série de conflitos armados. O trono francês, carente de um herdeiro direto, desencadeou tudo isso. O rei britânico Eduardo III queria unificar as coroas inglesa e francesa, alegando seu parentesco com o monarca francês Filipe o Belo. A resposta francesa foi de que a coroa não poderia ser herdada pela linhagem feminina. Algumas questões territoriais também influenciaram o começo desses conflitos. Ambos queriam Flandres, uma região economicamente importante que possuía uma aliança comercial com a Inglaterra, o que incomodava os franceses, pois aquele território pertencia à França. Os conflitos levaram tanto tempo que essa guerra é dividida em 4 períodos. Durante essa guerra houve várias pausas, em uma delas devido à peste negra que dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Em 1415, os ingleses obtiveram através de um tratado metade do território francês, passando ao domínio do rei Henrique V. A outra metade francesa ficaria sob o domínio de Carlos VI. Com a morte de Carlos VI, foi coroado o filho de Henrique V para sucedê-lo. Para os franceses, o rei seria Carlos VII. Durante o 4º período da guerra, entre as mensagens ouvidas por Joana, em uma delas, os anjos apareceram numa grande luz e a ordenaram que procurasse o príncipe Carlos VII e libertar a cidade de Orleans, que estava em poder dos ingleses, e coroar Carlos VII, o soberano da França. Aos 16 anos, Joana foi a uma cidade vizinha a Domremy. Recorreu ao capitão da guarnição Armagnac para lhe ceder uma escolta até Chinon, onde estava o rei Carlos, já que teria que atravessar todo o território hostil defendido pelos aliados ingleses. Quase um ano depois, o capitão aceitou enviá-la escoltada até o rei. A escolta iniciou-se aproximadamente em 13 de fevereiro de 1429. Viajou 10 dias e 10 noites e chegou ao castelo na cidade de Chinon. Chegando em Chinon, Joana já dispunha de uma grande popularidade, porém o rei tinha ainda desconfianças sobre a moça. Decidiram passá-la por algumas provas. Segundo a lenda, com medo de apresentar o rei diante de uma desconhecida que talvez pudesse matá-lo, eles decidiram ocultar Carlos em uma sala cheia de nobres ao recebê-la.
Joana então teria reconhecido o rei disfarçado entre os nobres, sem que jamais o tivesse visto antes. Joana teria ido até o verdadeiro rei, se curvado e dito: Senhor, vim conduzir os seus exércitos à vitória. Sozinha na presença do rei, ela o convenceu a lhe entregar um exército com o intuito de libertar Orleans. Porém, o rei ainda a fez passar por provas diante dos teólogos reais. As autoridades eclesiásticas em Poitiers submeteram-na a um interrogatório, averiguaram sua virgindade e suas intenções. Convencido do discurso de Joana, o rei entrega-lhe às mãos uma espada, um estandarte e o comando das tropas francesas para seguir rumo à libertação da cidade de Orleans, que havia sido invadida e tomada pelos ingleses havia 8 meses. Munida de uma bandeira branca, Joana chega a Orleans em 29 de abril de 1429. Comandando o exército de 400.000 homens, ela consegue a vitória sobre os invasores no dia 9 de maio de 1429. O episódio é conhecido como a Libertação de Orleans. Outra cidade importante, Reims, também voltou ao poder dos franceses. Carlos VII, agora reconhecido legítimo rei da França, foi coroado e consagrado em 17 de julho de 1429, na Catedral de Reims. Diante disso, reacenderam as esperanças dos franceses de libertar o país. Joana dirigiu-se a vários pontos fortificados sobre pontes do rio Loire. Em 11 e 12 de 1429, venceu a Batalha de Jargeau. No dia 15 de julho foi a vez da Batalha de Mengs-sur-L'aire. A terceira vitória foi na Batalha de Belgense, nos dias 16 e 17 de julho do mesmo ano. Um dia após sua última vitória, se dirigiu a Patay, onde sua participação foi pouca. A Batalha de Patay, única batalha em campo aberto, já se desenrolava sem a presença de Joana d'Arc. Teoricamente, Joana já não tinha nada mais que fazer no exército, já que havia cumprido sua promessa perfeitamente, havia cumprido corretamente as ordens que as vozes lhe haviam dado. Na primavera de 1430, Joana retoma a campanha militar e tenta libertar a cidade de Compiègne, dominada pelos borgonheses aliados dos ingleses. É presa em 23 de maio do mesmo ano e vendida aos ingleses, cujo objetivo era que ela fosse julgada pela Santa Inquisição, o mais elevado tribunal da Igreja na França. Ao vendê-la aos ingleses, Joana foi transferida a Rouen. Joana foi presa em uma cela escura e vigiada por 5 homens. Em contraste ao bom tratamento que recebeu em sua primeira prisão, Joana agora vivia seus piores tempos. O processo contra Joana teve início no dia 9 de janeiro de 1431, sendo chefiado pelo bispo de Beauvais. 10 sessões foram feitas sem a presença da acusada, apenas com a apresentação de provas que resultaram na acusação de heresia e assassinato. No dia 21 de fevereiro, Joana foi ouvida pela primeira vez. Ela foi interrogada sobre as vozes que ouvia sobre a igreja militante e sobre seus trajes masculinos. No dia 29 de maio, ela foi condenada por heresia. Joana foi queimada viva em 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos. A cerimônia de execução aconteceu na Praça do Velho Mercado às 9 horas em Rouen. Depois de 25 anos, a igreja reabre o processo e Joana d'Arc é reabilitada de todas as acusações. Torna-se a primeira heroína da nação francesa. No dia 16 de maio de 1920, 500 anos depois, o Papa Bento V a proclama santa. Hoje, Joana d'Arc é a santa padroeira da França. Segundo a escritora Irene Kerr, Joana d'Arc foi esquecida pela história até o século XIX, conhecido como século do nacionalismo. Irene escreveu que foi apenas no século XIX que a França redescobriu esta personagem trágica. Os franceses comemoram o aniversário da donzela no dia 6 de janeiro, mas até sua data de nascimento é coberta de imprecisões. Oficialmente, a data vem de seu depoimento aos inquisidores em 1431, ainda que ela tenha sido bastante imprecisa. Em suas palavras, ao que me parece, tenho por volta de 19 anos. Em 1984, o médico americano Fred Hanke confirmou ser impossível inserir Joana num contexto psiquiátrico.
Ele afirmou que não há elementos suficientes para concluir que Joana fosse esquizofrênica, maníaca ou que mostrasse sintomas de algum transtorno de personalidade. Ela era frequentemente descrita como segura de si, otimista, satisfeita e bem adaptada. Não era excêntrica, mas sociável e inspirava lealdade. Joana d'Arc se destacou numa época em que a mulher não podia entrar como soldado e guerrear no campo de batalha. Ser soldado era uma profissão exclusiva dos homens, mas Joana era corajosa o suficiente para pelejar e tinha uma guerreira dentro de si. Se tornou uma soldada e usava roupas e armaduras masculinas. Com apenas 19 anos, liderou de frente o exército francês, trazendo a vitória para o seu país na Guerra dos 100 Anos. O fato dela ter ouvido vozes pode trazer uma certa incerteza quanto ao seu perfil psicológico. Se você for cético, você pode acreditar que ela era esquizofrênica. Se for religioso, pode acreditar que ela foi usada por Deus, tendo sido uma profeta. Entre tantas dúvidas, uma coisa é certa: suas ações fizeram com que ela ficasse marcada na história.